Agora já então tem que ser 3 palmas, A gente tá melhorando cada dia, porque né? na minha época era só o craquete. Uau! Que gato! Olá, eu sou Carlos F. Ferneira, eu sou palhaço ganzelão e tô dando essa oficina para vocês. A primeira coisa que eu vou fazer é dar um curso da língua do I. É muito fácil, não é? Porque você só é substituir todas as vogais por I e é assim que o ganzelão fala. Kindipim, miniri, sprint, tifilitid, miling de I, entendi? I, tiri, pinigi, ti, titirimini. Que mesmo? Então, eu comecei numa oficina de clown na UNB. Os meus messieurs, eu tenho um messier e uma messier. Messier seria o seu mestre clown, né? São o Denis Camargo, o grande ator, produtor da cidade, e a Patrícia Carvalho. Eles deram uma oficina, na época estavam fazendo, cara, lá nos anos 90, tipo 99, 2000. Estavam fazendo um espetáculo, fizeram Romeu e Julieta, um espetáculo de Shakespeare na linguagem clown e deram uma oficina, né? E aí eu era estudante de artes cênicas na época, eu e um monte de amigos e amigas fizemos essa oficina e aí que nasceu o Palhaço Ganzelão, né? Eu mais dirigi depois, né? Quando eu me formei, fiz várias direções de espetáculos, mas o que mais ficou assim forte para mim foi um dos exercícios lá dessa oficina de clown, que era um exercício do sim. Inclusive o nome do grupo teatral, que a gente faz várias produções ao longo dos anos, ficou Teatro do Sim, porque é um dos preceitos do clown, que ele sempre diz sim. Mesmo quando ele, para dizer não, ele diz sim, né? Vem alguém da plateia com uma proposta tipo infame, daí a pessoa vem, vamos sair agora, e você tem que continuar uma cena, né? E aí você tem que dizer, vamos, mas daqui a pouco, porque agora a gente, né, e você tem que, dos preceitos do palhaço é isso, aceitar, ouvir o público e sempre dizer sim para esse público, jogando com isso, né? Eu fiz uma diplomação que chamava Tipos Azuis de Vermelho, que é baseado no conto Barba Azul, de Charles Perrault, e eu apresentei 5 versões, de uma delas uma versão clown. Eu e minha parceira que fazia a Ana Vaz, né? Que depois dessa formação eu também fui o messier dela, fiz uma formação, ela fez várias formações, depois eu também fiz várias formações com clowns de Israel, foi bastante forte para mim. Um pessoal que trabalha até com eslava, palhaço russo, famosésimo. Daí é um percurso, né? Clown é um sacerdócio. Você nunca para de estudar, nunca para de pensar nas lógicas do clown. Lá no começo, até antes dessa formação, como eu sempre estudei artes cênicas, eu cheguei, né, comecei lá muito nos anos 90 mesmo, a apresentar em orfanatos e tal, e vi a necessidade da formação, assim, vejo que as pessoas elas têm muito interesse em ir para o trabalho comunitário, né, voluntário, assim, e o que eu percebo, né, até como diretor teatral, preparador de atores para vídeo, para teatro, é que as pessoas não percebem uma coisa, que qual a diferença em termos técnicos de você fazer um trabalho comunitário, um trabalho voluntário, ou uma pequena ponta em algum filme, ou um pequeno papel ou um grande papel, fazer um trabalho profissional. A diferença técnica não é nenhuma, né? Porque você vai ter que exercitar e trabalhar com os mesmos preceitos, os mesmos princípios
né, e seguir alguma linha, né? Eu tenho alguma pesquisa em algumas linhas do clown e aí a gente teve a ideia, né, por causa de vários trabalhos que a gente faz, de abrir uma oficina, né, para a comunidade, e tivemos aí um monte de inscrições. Vamos mandar ver e compartilhar, né, em 3 módulos esses pequenos exercícios, esses pequenos preceitos que os mestres clown dividem conosco, né? Num módulo primeiro, que seria a primeira coisa que é interessante para um clown, é ele se descobrir clown. É um mergulho, é um olhar, né? Trabalhar esse olhar clown com um monte de exercícios. E a gente está chamando isso de um módulo 1, que é onde você vai fazer um jogo de você com o mundo, né? Depois um monte de exercícios e um monte de ensinamentos dos mestres clowns de você com o outro, né? Sempre esse jogo vai incluir a plateia, o clown nunca está sozinho. Então, no módulo 2 a gente vai investigar esses exercícios onde eu jogo com outro palhaço e a plateia, né? E no módulo 3, onde um monte de pessoas, um monte de palhaços jogam junto com a plateia, né? Isso é fundamental, né? Eu lembro de até um videozinho que a gente colocou no conteúdo, né? Que é um vídeo muito simples, que é um palhaço chamado Tchakovati, e ele está com uma torta na mão, que é um número clássico dele, palhaço de rua, palhaço argentino assim, muito experimentado. E aí ele está com uma torta e a pessoa da plateia que ele elegeu, que quis participar da brincadeira, também está com uma torta na mão, né? E é engraçado porque esse número, acho que é a síntese do que é não só o palhaço, mas o jogo do poder. Alguém que está com o microfone na mão, alguém que está diante de alguém, um professor que está querendo ensinar alguma coisa para alguém, né? Você está ali com uma torta na mão, onde você vai jogar na cara daquela pessoa, né? E vai humilhá-la, né? Porque você está ali com um poder. Você pode até não jogar a torta na cara, né? Mas aquele professor muito, nossa, como eu sou inteligentíssimo, ele tem esse poder na mão, né? E ele muitas vezes não tem aquele sabor de compartilhar com os outros. E o Tchakovati brinca assim, né? Andando com essa torta, né? Entre o público, dizendo: agora todos vocês aqui estão com certas coisas bem comprimidas. E aquele lado de lá, todo mundo relaxado. Aí ele vai andando para o lado de lá: agora todo mundo aqui está bastante tenso. E aquele lado de lá relaxou. Veja o poder de um palhaço até em coisas tão íntimas, né? E ele fala: mas não se preocupem, porque eu sou palhaço e o meu papel é levar a torta na cara, então eu estou acostumado, eu vou sair daqui e posso levar a torta na cara. Mas seria tão legal se um de vocês hoje levasse a tortada e não eu, né? E às vezes, né, o palhaço é esse, é o que está disposto a levar a torta na cara para que os outros se divirtam, né? Tem um teórico italiano, sempre esqueço o nome, mas ele diz que o ser humano só ri do humano, né? Sempre que você ri de alguma coisa, você está rindo porque aquilo se assemelha de alguma forma ao humano. E você só ri do humano um pouquinho pior que você. Quando você ri, você está sempre com uma torta, né, derramada na cara do outro, né? Sempre tem um jogo de poder, você sempre está se julgando superior em algum nível.
Bom, a primeira coisa é que o clown, ele é sempre um sacerdote, ele é um estudioso e ele é um pesquisador, né? Existem um monte de linhas, um monte de mestres clowns. Aqui a gente, como ministrantes de oficina clown, a gente vai escolher algumas, né? E pode ser que não seja a que mais te apeteça. Então você vai pesquisar qual é a que mais te apetece, né? Vai experimentar várias aqui, né? Algumas delas podem funcionar para você, outras não, né? Então é uma espécie de sacerdócio, porque sempre vai ter a ver com o seu talento íntimo, né? O que você veio, todo mundo na face da Terra tem um talento íntimo. Isso aqui é uma fala de um mestre, Krishnamurti, um mestre de meditação e educação. Então, você veio fazer, você tem algum talento e o que é que você, esse talento, exercitar esse talento vai fazer de você uma pessoa totalmente realizada, não corrompida, ou, né, quando você não exercita esse seu talento, né, você não está mandando essa mensagem para o mundo. O palhaço é um cara que é uma pessoa que tem uma mensagem para o mundo e em cada pequeno segundo de atuação ele não se perde dessa mensagem, desse talento íntimo. Então, por isso, a conotação de sacerdócio, de estudo e de pesquisa. Um outro ponto muito importante, eu sou formado em artes cênicas pela UNB e a gente vê muita gente querendo fazer teatro, mas que nunca lê nada, nenhuma pesquisa, né? E é interessante a gente se ligar lá no cara, de repente, que começou isso mais modernamente, né? Porque a gente sabe que é comédia dell'arte, inclusive alguns personagens lá gregos, né? Os nossos índios, nossas tribos aqui têm algumas figuras, eles usavam de recursos, né, cênicos para fazer certas troças, como quando surge lá o mamulengo e tal. Mas um autor que eu recomendo fortemente é o Meyerhold, né? Escreve Meyerhold, é um autor russo que veio, né, depois do Konstantin Stanislavski, que surgiu, que traz um método interessantíssimo. O método não depõe contra a atuação do clown, porque o clown é um cara que está ali falando a verdade. Você olha no olho do palhaço, tem uma verdade ali, por isso que é bonito. Um bom palhaço tem um olho de verdade, né? E o Meyerhold, né, é o cara que veio trazer a seguinte mensagem. Vou fazer uma síntese aqui, né? As peças naquela época, né, século XIX, final do século XIX, eram muito assim, eram situações, por exemplo, de famílias, né? Então eles ficavam ali tomando chá, frase do Meyerhold, que não interessa para a sociedade ficar diante de uma sala imaginária, com uma quarta parede, né? Já tem as 3 paredes do teatro, e a parede entre o público e o performer, né? Seria a quarta parede. Então não interessa você ficar ali fingindo que está tomando chá e com dilemas que não são verdadeiros. O Meyerhold, ele derruba essa quarta parede, que é justamente o que o clown faz, e bufoniza, né? Traz essas figuras muito, por exemplo, alguém que seja muito rico, né? E que de repente, macrocosmicamente, até tem atuação danosa para o mundo. O Meyerhold acha que é interessante bufonizar essa criatura para que todos ao redor, para que a sociedade inteira desperte de que de repente essa não é uma postura tão saudável, né? É isso, Meyerhold é um apoio teórico para quem se dispõe a ser clown. É interessante dar uma olhada nesse autor. Bom, um ponto importante, o clown, ele sempre triangula, né? Então, se eu tenho um objeto qualquer, ele sempre está fazendo esse triângulo, né? Se eu estou interagindo com essa folhinha aqui, ele olha para a folhinha, ele divide com o público que ele está olhando para a folhinha e ele olha, por que eu estou olhando essa folhinha?
né? Que coisa mais idiota, por exemplo, né? Então esse é um ponto muito importante de exercício, né? Tanto nos 3 níveis, quando eu estou sozinho, sou só eu interagindo com qualquer coisa. Quando estou com outro clown, então eu sempre vou triangular, né? Sou eu, é o outro, pode ser um objeto, pode ser um grupo de palhaços. Então isso é uma coisa que deve ser exercitada. Um exercício importantíssimo para o palhaço é exercitar o olhar. O nariz para o palhaço significa o olhar. O nariz é a menor máscara do mundo, né? Então é interessantíssimo você exercitar que quando você coloca o nariz, você vai ver tudo pela primeira vez, né? Mesmo que seja aquela mesma sala que você já viu 1000 vezes, mesmo que seja aquela mesma pessoa, a gente propõe o exercício de colocar o nariz e ver tudo pela primeira vez. É uma postura que tem muito a ver com a meditação, né? Porque você vai estar aqui e agora, em nenhum outro lugar, sem nenhuma pressa de estar em outro lugar, plenamente atento e atenta ao presente, né? E vendo tudo pela primeira vez. O exercício do clown de ver tudo pela primeira vez deve ser constante. Aqui não está aparecendo não, nesse papel. Tá. Tá? Tá, mas o que tem? Mas acho ruim, não? Não. Acho muito ruim. Exercício muito simples. Você caminha, alguém te segue e te segue imitando a sua caminhada. Depois essa pessoa vai caminhar assim e você vai observar ela te imitando, você sai da roda. E depois você vai imitar a pessoa que estava te imitando e depois troca os pares. Um exercício muito legal que eu aprendi com o pessoal lá do Odisseus Caóticos, que é um pessoal que veio de Israel, dá uma oficina e trabalha lá com o palhaço russo Slava, bem bacana. O palhaço, ele está sempre com fome. Ele tem as necessidades básicas à flor da pele e a fome é uma delas, né? O palhaço, ele não é idiota, mas ele não tem malícia, ele é como uma criança. Então ele não tem essa fome sexual, ele não é sexualizado. Um bom palhaço, ele não leva para esse lado, porque ele tem um mundo dele, esse mundo tem cores muito puras, né? Mas a fome é pulsante nessas cores aí. E a gente vai exercitar isso. O nome para um palhaço é uma coisa muito importante. Geralmente, você tem alguns defeitos em você, especialmente na infância, que te levaram a ter uns nomes. Né? O meu nome é Palhaço Ganzelão, porque eu investiguei e fui honesto. Falei para o meu Messias, olha, esse era o meu nome. E era o nome que eu odiava. Eu achava engraçado do nome, né? Mas então fiquei aí, Palhaço Ganzelão, batizado pelo meu Messias. Então, sugiro que você investigue seriamente, especialmente aqueles nomes que te incomodavam, né? Ou até mesmo você, eu acho que eu parecia com uma girafa, sabe? Por que não ser palhaço ou palhaça girafa? Não tem problema. Um ponto muito importante para o palhaço é que que tudo que é ruim nele são os maiores diamantes, é o que ele tem de mais precioso. O palhaço ele faz, como diz o Zé Celso, o bode cantar. Ele pega tudo o que são os maiores defeitos e transforma isso em qualidade. E é isso que a gente precisa exercitar como clowns. O palhaço, ele é extremamente forte, ele não se melindra. Ele sabe que ele não vai se irritar ou não vai se sentir frágil se alguém xingar ele, palhaço bobo, né? Se ele for bobo, que maravilha, ele vai ser um excelente palhaço, né? E ele vai divertir. Se ele for muito magro, muito gordo, se ele tiver uma perna torta, uma boca torta,
qualquer que seja o defeito que ele tenha, esses são os diamantes que vão fazer dele ou dela um excelente clown. Aprendi com os palhaços lá de Israel também um exercício maravilhoso, que é uma mandala. Quando você, na verdade, tudo que o clown faz é de uma certa forma uma mandala, né? O clown, ele usa muito a visão periférica, né? Ele está vendo tudo, ele tem uma visão 360 graus, ele tá em plena atenção, ele está aqui e agora, ele sabe tudo o que está acontecendo. Qualquer intervenção ele vai poder parar, né? E uma pausa que você faça pode ser um mote para que o público se divirta e ria muito, né? Então, a mandala, né, é simplesmente um círculo onde você, pela visão periférica, vai fazer exatamente como um grupo tudo o que o outro está fazendo. Mas claro, como não é uma mandala qualquer, é uma mandala clown, vai ter um pouquinho de bobeiras aí no meio. Vamos ver como é. A ação é uma coisa muito importante para o clown. Às vezes você não é uma pessoa muito emotiva ou não tem ação naquele momento, você não sabe o que fazer, então você começa a fazer alguma coisa, né? Se é um choro, né, você vai começar a... Então você vai ter cartas na manga, treinadas, né? Eu sei como é o meu corpo quando ele ri, quando ele chora, né? Até ir para aquelas coisas lindas do Chaplin, né? Aquela cena maravilhosa, onde ele tá chorando muito, e você vê aquele chorando muito, mas na verdade, quando a câmera passa para frente, ele só estava ninando um bebê e não estava chorando, né? Então, esses truques também de uma ação que pode ser outra, Nunca disfarce, sempre seja verdadeiro, né? Quando você está como clown em cena, você tem aquela pureza da criança, aquela inocência da criança, e a criança, ela pode até tentar disfarçar, mas ela não consegue, né? Como aquele cachorro que fez uma traquinagem gigantesca, rasgou a roupa toda que estava no varal, e aí ele vai balançar o rabinho, a gente tem um cachorro que começa a mancar, né? Ou seja, ele pode até ter uns artifícios dizendo, olha como eu sou bonitinho, olha como eu sou frágil, mas ele nunca disfarça. É muito interessante que você tenha uma vida para o seu clown e que essa vida dentro da sua, essa biografia do seu clown, ela estando clara, você vai conseguir também ótimos números, né? Por exemplo, o seu clown ter uma profissão é muito interessante, né? Sua profissão pode nunca aparecer, ou você pode fazer um espetáculo só com essa profissão ou com várias profissões que você queira, mas eleja uma profissão que pode até ser secreta, uma coisa que você queria ser e nunca conseguiu ser, e exerça essas habilidades aí dessa profissão. Uma pessoa que quer ser cantor, uma pessoa que quer ser espião, uma pessoa que quer ser paraquedista, né? Daí o céu é o limite. Como você está no exercício clown, você vai poder ter a profissão que você quiser.